Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para resolver o exercício 10 da ficha número 1 do professor José Carlos Pereira sobre Lógica Matemática do 10º ano. O exercício diz-nos o seguinte: sejam então P e Q duas proposições. A proposição P equivalente a P ou Q é equivalente a qual destas proposições? Bem, nós para resolvermos esta questão, e penso no exercício 5 eu resolvi um problema relativamente semelhante a esta ideia que temos aqui, mas se no exercício 5 apliquei uma tabela de verdade para resolver a situação, aqui não o vou fazer. E neste caso não vou fazer porque não me apetece, mas neste caso a resolução por uma tabela de verdade seria um pouco mais extensa. Enquanto naquele exercício era simples, então fui por aí. Neste caso já não vou resolver através da tabela de verdade, apesar de ser possível, mas a resolução seria um pouco mais longa do que aquela que eu irei então fazer. E assim também vocês ficam com a aplicação das propriedades das operações lógicas. Antes de começar, também mais uma chamada de atenção, que é relativamente à prioridade das operações lógicas. Nós temos aqui uma equivalência e depois temos aqui uma disjunção. Reparem que estes parênteses aqui colocados não seriam necessários, porque se eu tivesse P equivalente a P ou Q, pela ordem das operações lógicas, eu teria que fazer primeiro, operacionalizar primeiro a disjunção antes da equivalência. Daí esta questão daqui dos parênteses, podem estar, não está errado. Apenas vos chamo a atenção que se o exercício se manifestasse nesta forma, vocês teriam que dar prioridade à disjunção em relação à equivalência. Lembrem-se então das prioridades relativamente às operações. Vamos então resolver a questão e vou resolver esta questão aplicando as propriedades das operações lógicas. Temos então P equivalente à disjunção entre P ou Q. Bem, a primeira propriedade que eu vou aplicar aqui é exatamente a equivalência como uma dupla implicação. A equivalência como uma dupla implicação. E a equivalência como uma dupla implicação diz-me o seguinte: sempre que eu tenho A equivalente a B, esta proposição é equivalente a eu ter A implica B e B implica A. Ou seja, toda a equivalência pode-se escrever como uma dupla implicação. Sendo assim, esta proposição há de ser igual, e então aplicando aqui esta propriedade, a P implica P ou Q, assim, e depois a implicação no sentido inverso. Quer dizer, uma equivalência é uma dupla implicação. A implica B e B implica A. Então, se B implica A, eu vou ter P ou Q a implicar a proposição P. Eu estou aqui a colocar os parênteses para facilitar a vossa compreensão. Eu penso que não referi isto ao início, vou fazer aqui um pequeno à parte. Nós temos que encontrar uma proposição equivalente a esta, e uma proposição equivalente é uma proposição que terá o mesmo valor lógico em qualquer circunstância. Isso é que são proposições equivalentes. Agora, continuando, eu vou aplicar aqui outra propriedade relativamente a estas implicações, que é a propriedade, da implicação como uma disjunção. Esta propriedade diz-me o seguinte: se eu tiver A implicar B, esta proposição é equivalente a eu ter não A ou B. É mais uma propriedade que vocês devem conhecê-la. Reforço também que vocês podem, no meu site www.matemáticanomocho.com, lá no 10º ano, no botão dos resumos, vocês encontram todas estas propriedades e as tabelas de verdade resumidas em 2 páginas. Isto poderá dar jeito assim numa fase inicial. Eu vou então aplicar aqui a implicação como uma disjunção.
Então, sendo assim, eu vou transformar esta implicação numa disjunção e vou transformar também esta segunda implicação numa disjunção. De forma que obtenho o seguinte, vou ter P, reparem nisto, quer dizer, A implica B, fica não há, fica a disjunção entre a negação desta variável proposicional e depois a segunda, né? Então vamos ter não há, e reparem que o P está a funcionar aqui como o meu A, né? Isto é genérico, então vão ter não P ou a segunda variável, que será P ou Q. Vou ter isto assim. Da mesma forma, vou pegar aqui na segunda implicação e vou aplicar esta propriedade, ou seja, vou transformar a implicação numa disjunção. Obteria o seguinte, a negação desta variável proposicional, ou seja, a negação de P ou Q, ou a segunda variável proposicional, que seria P. Agora, em seguida, e visto que eu aqui tenho duas disjunções, neste caso vou aplicar aqui nesta primeira proposição, vou aplicar a propriedade associativa. Ou seja, vou fazer a disjunção entre não P e P em primeiro lugar. Posso fazê-lo porque tenho aqui duas disjunções. Se tivesse uma disjunção e uma conjunção, já não podia fazê-lo. Cuidado. Isto só podem fazer isto se tiverem só disjunções ou só conjunções. Então eu vou aplicar aqui a propriedade associativa da disjunção. Que é exatamente que me diz isto. Se eu tiver A ou B ou C e tiver aqui assim, eu posso então associar A e B primeiro. Ou seja, A ou B ou C. Vou então aplicar a propriedade associativa. E depois aqui, nesta segunda variável, eu vou aplicar, porque tenho aqui a negação de uma disjunção, vou aplicar as leis de Morgan. Vou aplicar as leis de Morgan para a negação da disjunção, que me diz o seguinte, se eu tenho a negação de A ou B, isto é exatamente igual à negação de A, a disjunção passa à conjunção e fazer a negação da segunda variável. Vou então fazer a aplicação destas duas propriedades e ficaria então aqui com o seguinte, quer dizer, não P ou P, assim, vou associar primeiro, e depois ou Q, e aplicando aqui as leis de Morgan, vou ficar com a negação, vou aplicar as leis de Morgan nesta disjunção, vou ficar com a negação de P, a disjunção passa à conjunção e vou ficar com a negação de Q, assim, ou P. Tudo bem. Agora vou aplicar aqui esta disjunção, vou aplicar o princípio do terceiro excluído, ou seja, princípio do terceiro excluído. O que é que me diz o princípio do terceiro excluído? Diz-me sempre que eu tenho A ou não há, isto há de ser sempre uma proposição verdadeira. E porquê é que há de ser sempre uma proposição verdadeira? Reparem que estamos aqui a falar, quer dizer, há de ser equivalente a ter uma proposição verdadeira. Estamos a falar aqui de uma disjunção entre duas proposições, onde uma é a negação da outra. Lembrem-se que na disjunção verdade é o elemento absorvente da disjunção. Se pelo menos uma das proposições for verdade, a disjunção será imediatamente verdadeira. Então reparem, se A é verdade, não há seria falso, e se A fosse falso, não há, que seria a negação, fosse verdade. Quer dizer, qualquer que seja o valor lógico de A, esta disjunção há de ter sempre pelo menos uma das... Pelo menos não, há de ter sempre uma proposição verdadeira, o que ficamos então com a disjunção verdadeira. Como A só pode ser verdadeiro e falso, né? Então enunciamos aqui o princípio do terceiro excluído, ou seja, esta disjunção há de ser sempre uma verdade. Sendo assim, está de ser igual, ok, não três traços, está de ser então igual a eu ter não P ou P é
verdade é equivalente a ter uma proposição verdadeira e vou ter verdade ou que, vou ter isto assim, e vou ter aqui não P e não que, eu podia ter aplicado já aqui outra propriedade, mas ok, vou fazê-la em seguida. Agora, reparem no seguinte. Bem, eu agora aqui nesta fase vou aplicar aqui duas propriedades. Vou aplicar aqui esta disjunção entre uma proposição que é verdadeira e outra proposição qualquer. Vou aplicar o elemento absorvente da disjunção. E o elemento absorvente da disjunção é verdade. Sempre que numa disjunção eu tenho uma proposição que é verdadeira, a disjunção será automaticamente verdadeira, independentemente do valor lógico que tome a segunda variável proposicional. Vou aplicar então aqui esta propriedade e depois aqui vou aplicar outra. Que será a propriedade distributiva da disjunção. Propriedade distributiva da disjunção. Quanto a esta propriedade distributiva da disjunção, ela diz-me o seguinte: sempre que eu tenho A ou, e depois abrir parênteses, quer dizer, distributiva da disjunção em relação à conjunção, ok? Sempre que eu tenho A ou e depois tenho aqui B e C, eu estou em condições de aplicar a propriedade distributiva. Para vocês perceberem como é que se faz esta distribuição, eu vou tocar aqui no exemplo. Vamos imaginar que tínhamos 2 vezes 3 mais 1. Como é que vocês fariam aqui a propriedade distributiva? Isso seria 2 vezes 3, né? Seria 2 vezes 3 mais 2 vezes 1. Esta distributiva que vão fazer aqui é exatamente a mesma lógica. Vocês vão fazer, da mesma forma que fazem 2 vezes 3, vão fazer A ou B. A ou B. Depois, mais, quer dizer, vamos buscar aqui esta operação, o mesmo fazem aqui, ou seja, e depois distribuem outra vez a disjunção A ou C. Esta propriedade, peço desculpa, assim. Exato, assim. Esta aplicação da propriedade distributiva não é diferente do que vocês faziam aqui para a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma. Aqui vão aplicar a propriedade distributiva da disjunção em relação à conjunção, ok? Mas olhando assim para isto, eu tenho, quer dizer, está aqui a disjunção com P, aparece depois desses parênteses. Então vou aplicar ainda também outra propriedade, que é a propriedade comutativa. O que é da disjunção, neste caso, da disjunção. O que é que me diz a propriedade comutativa? Diz-me que se eu tiver A ou B, isto é equivalente a ter B ou A. Quer dizer, posso trocar a ordem da disjunção, que a disjunção continua a ter o mesmo valor lógico. Então vou aplicar nesta linha seguinte, primeiro a propriedade comutativa, ou seja, passar o P aqui para a esquerda desta conjunção, de modo a depois fazer a propriedade distributiva, e depois na linha seguinte é que aplicarei a propriedade distributiva, para que isto não fique muito confuso. Bem, aqui nesta primeira variável vou aplicar então o elemento absorvente da disjunção, que é verdade ou qualquer coisa, ok? É sempre verdade. E depois aqui nesta segunda variável vou aplicar em primeiro lugar a propriedade comutativa. Ou seja, eu ter a disjunção entre a conjunção de não P e não Q com P é a mesma coisa que ter a disjunção de P ou, quer dizer, ter P ou, abrir parênteses, não P e não Q. Aplicando então a propriedade comutativa. Agora sim, vou aplicar aqui a propriedade distributiva e vou também, quer dizer, antes de aplicar a distributiva ainda vou fazer outra coisa, eu peço desculpa, que é
o seguinte, vou aplicar o elemento neutro da conjunção. O que é isto do elemento neutro da conjunção? Eu tenho aqui uma conjunção entre estas duas variáveis proposicionais e eu tenho a certeza que esta proposição é verdadeira. E verdade, na conjunção verdade, é o elemento neutro. Ou seja, quem vai mandar, entre aspas, no valor lógico desta proposição será a segunda variável proposicional, visto que a primeira é verdadeira e verdade é o elemento neutro da conjunção. A conjunção será unicamente verdadeira, sendo a primeira, quando ambas as variáveis são verdadeiras. Se a primeira é verdadeira, para a conjunção ser verdadeira, a segunda teria que ser verdade. Para ser falsa, visto que a primeira é verdadeira, a segunda tinha que ser falsa. Ou seja, quem vai mandar, entre aspas, no valor lógico desta conjunção, sabendo que a primeira é verdade, será aqui a segunda variável proposicional. Dizemos então que verdade é o elemento neutro da conjunção. Ou seja, se eu tiver verdade e uma outra qualquer proposição, que eu vou designar como A, isto é sempre equivalente a essa outra proposição A. Sendo assim, esta proposição ainda há de ser igual, visto que verdade é o elemento neutro, eu vou ficar reduzido a P ou não P e não Q. E agora sim vou aplicar a propriedade distributiva que enunciei aqui. Agora sim vou aplicar esta propriedade distributiva. Então vou fazer P ou não P e P ou não Q, ou seja, isto será igual, aplicando a propriedade distributiva, a eu ter P ou não P e P ou não Q. Agora reparem, aqui estamos outra vez perante uma disjunção entre uma proposição e a sua própria negação. Isto há de ser sempre uma verdade devido ao princípio do terceiro excluído, como já foi referido em cima. Tivemos uma situação deste género. Sempre que vocês têm uma disjunção entre uma proposição e a sua negação, isto é sempre uma verdade. É sempre uma verdade porque na disjunção, se pelo menos uma das proposições for verdadeira, a disjunção será verdadeira. Se P é verdadeira, não P é falsa. Se P é falsa, não P é verdadeira. Logo, pelo menos uma não. Uma das duas há de ser sempre verdade. Então, verdade é o elemento absorvente da disjunção. Daí dizermos que quando temos uma disjunção entre uma proposição e a sua negação, isso será sempre uma verdade. Então vamos ter a verdade e P ou não Q. E vou voltar a aplicar aqui o elemento neutro da conjunção. O elemento neutro da conjunção é verdadeiro, não é? É verdadeiro, já vimos isso em cima. Então sempre que eu tenho verdadeiro e uma determinada proposição, esta proposição é equivalente a ter essa tal proposição que me é desconhecida. Ou seja, isto será igual a ter P ou não Q. Agora, chegamos ao final, não é? Não dá para simplificar mais. P ou não Q, preciso de perceber aqui nas opções, P ou não Q, qual será então a opção. Olhando aqui para as opções, eu verifico que todas as opções são uma negação. Então vou aqui ao final para que fique exatamente igual a uma das proposições que tenho na linha. Vou aplicar a negação. Lembrem-se das leis de Morgan. Se eu tiver a negação de A ou B, isto é igual a não A, a disjunção passa à conjunção e não B. E se eu tiver a negação de A ou B, ou seja, a negação de uma conjunção, isto há de ser equivalente a eu ter a negação de A, a conjunção passa à disjunção e ter a negação de B. E o que eu vos quero aqui chamar a atenção é que estas, visto ser uma equivalência, quer dizer, esta propriedade vai nos dois sentidos. Vocês vão estar habituados a aplicar nesse sentido. Mas tenham esta noção que é importante. Se é uma equivalência, funciona nos dois sentidos. Então eu posso dizer, aplicando então aqui
as leis de De Morgan, que isto há de ser a mesma coisa que ter a negação, abrir parênteses, da negação de P, a disjunção seria uma conjunção e a negação de não que, ou seja, que esta proposição é a mesma coisa que eu ter isto. Reparem que se aqui aplicassem as leis de Morgan, se aplicassem aqui as leis de Morgan, negação da negação de P, dupla negação daria P, a conjunção passaria a uma disjunção e a negação da segunda variável seria não que. E como podem ver, é a mesma coisa que tem ali. Quer dizer que na nossa resposta devemos procurar por esta opção a negação da conjunção entre não P e que. Olhando para as opções, a negação da conjunção entre não P e que. Penso que é isso. Exato, a negação da conjunção entre não P e que. Ou seja, seria a linha D. Fica então aqui a sugestão para este problema. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.